Hoje eu vou fazer um quadro de pintura orgânica e vou utilizar essa tinta da Acrylex Camurça queimada e a cor Capucino. Eu vou utilizar um pincel de cerdas macias e vou dar pinceladas cruzadas, misturando os dois tons de tinta, o Camurça queimada e o Cappuccino. Vou fazer isso na base toda, dando pinceladas cruzadas, mesclando os dois tons de tinta. Antes que a tinta seque, eu vou vir com esse papel toalha úmido e vou dar batidinhas para dar um efeito. Observem que eu não passei um fundo, uma base mineral, somente os dois tons de tinta e o pano úmido, tirando o excesso para dar um efeito e misturar esses dois tons. Aqui eu coloquei um pouquinho da tinta branca para clarear um pouco e dar um efeito diferente, que eu quero um pouco de luz nessa área. Terminado esse fundo, eu vou passar uma lixa 320, para dar um acabamento melhor para a madeira. Agora eu vou começar a posicionar os stencils. Aqui na ponta eu escolhi um stencil de costela de Adão. Vou fixar com fita crepe. Vou utilizar a tinta cinza da Acrylex, um pincel Pituá da Ceramic, tiro bem o excesso e vou dando batidinhas para cobrir todo o stencil. Com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho de uma cor mais escura, um cinza escuro, que é o grafite, e vou mesclar. A minha intenção é que essa folha costela de Adão pareça com a técnica do cimento queimado, pareça que foi feito com um fundo de cimento queimado. Para que tenha essa aparência do cimento queimado, eu misturo 3 tons de tinta: o cinza, o grafite e um pouco do branco. Prontinho, aprovado. Vamos escolher os próximos stencils agora. Para dar continuidade, eu escolhi esse stencil de flores, o Lisianto, código 1171. Eu vou marcar com um lápis a posição que eu quero que o stencil fique. Feito isso, eu movimento o stencil, coloco na marcação que eu fiz a lápis e vou preencher primeiro esses 3 pontos que são as flores. Com o pincel Pituá da Ceramic, eu vou dar batidinhas preenchendo essas flores. E aqui eu vou usar a cor melão da Acrylex.
Com a cor laranja, eu vou fazer a primeira sombra das flores. Pouca tinta na parte aqui de baixo das flores, movimento circular com o pincel. Tiro o excesso de tinta no papel seco, para ficar bem suave. Com a cor cerâmica, eu vou fazer a segunda sombra, agora mais estreita, mais perto da haste. Agora eu vou repetir as pinceladas cruzadas, aqui onde eu desenhei como se fosse uma meia-lua. Porém, eu vou deixar um pouco mais escuro. Coloquei também um pouquinho da cor marrom. Fiz um outro desenho aqui na lateral, que vou utilizar a mesma tinta para ficar do mesmo tom, um marrom um pouco mais escuro. Com a fita crepe, eu vou isolar a parte externa desse desenho que eu fiz. Com betume e com auxílio de um paninho úmido, tiro bem o excesso. Eu vou fazer uma sombra na parte interior do desenho. Retire a fita crepe. E vamos usar agora o stencil código 1301 da CR Laser. Começo marcando o contorno com lápis, para saber aonde eu vou fazer o stencil. Movimento o stencil, coloco na marcação que eu fiz a lápis, para começar a fazer o preenchimento do desenho. Fixo com a fita crepe. E eu vou fazer aqui a mesma técnica do cimento queimado, com os 3 tons de tinta: o cinza, o grafite e o branco. Com a pátina cera, eu vou fazer esse stencil, código 1238. Vou fazer uma estamparia sobre a folha.
Retiro os dois stencils, o de estamparia e o da folha, e posiciono o stencil deixando o contorno sobre a folha. Preenchi todo o contorno com tinta preta e agora com o pincel liner e a tinta preta eu vou unir esses espacinhos do stencil. É uma opção, pode deixar com as divisórias do stencil ou você pode preencher esses espacinhos para dar uma linha contínua. Todos os espaços foram preenchidos, fazendo um contorno inteiro. Com tinta preta, eu vou preencher todo esse stencil, código 1302, que eu particularmente acho uma graça. Vou repetir o mesmo stencil aqui no canto de cima. Vou utilizar esse stencil 1305 nas laterais. Ele dá um efeito bem gracioso. Alguns stencils da CR Laser possuem a mesma imagem com 3 tamanhos diferentes. Isso é muito bom, porque te permite usar em várias peças diferentes, com tamanhos diferentes, e permite você brincar com as imagens. Aqui, por exemplo, eu usei a mesma imagem com tamanhos diferentes e em posições diferentes. Irei repetir aqui na folha Costela de Adão a estamparia que eu fiz com a pátina cera. Com um pouquinho de betume, eu vou fazer uma estamparia na parte escura, na parte do fundo do quadro. Essa estamparia é bem leve, em alguns pontos, usando o mesmo stencil que eu usei na folha. Com um paninho úmido, nós vamos fazer uma sombra em toda a volta do quadro. A intensidade depende do teu gosto. Se você quiser mais escuro, ou então ponha menos betume, faça mais esfumaçado e deixe um pouquinho mais claro.
Aqui em volta do quadro vai uma moldura. Então eu faço a sombra encostando na moldura para o centro. Depois de fazer a sombra, é hora de envernizar. Aqui eu estou usando verniz acrílico fosco da Acrylex. As molduras eu pintei com tinta PVA preta, passei em verniz acrílico e depois colei com cola branca. Eu utilizei essas pinças de plástico para segurar e fixar bem a cola até ela secar um pouquinho. E pintei a lateral com a cor preta também para dar um bom acabamento. O quadro está terminado, só está faltando um detalhe muito importante, a cereja do bolo. Como eu vou terminar esse stencil de flores de lisianto? Então, eu tenho 3 opções. Ou eu coloco o stencil, posiciono o stencil sobre as flores e preencho com tinta preta, seria uma opção para dar o acabamento, fazer o contorno das flores. Seria a opção 1. A segunda opção é fazer esse contorno em 3D, colocando um recorte de MDF. Também seria uma opção. Ou também eu posso colocar um recorte em acrílico. E acertou quem achou que eu fosse escolher a opção 3. Gente, o acrílico, ele valoriza muito o seu trabalho. Fica mais sofisticado, fica super chique. Você não precisa pintar, não fica com excesso de tinta nos cantinhos. E ele tem um brilho todo especial. O seu trabalho fica fino, fica a cara da riqueza. Se você quer um trabalho diferenciado, use um recorte em acrílico. Ele faz toda a diferença. Aqui eu vou pôr só um pouquinho de cola e vou colar em cima do stencil. Vocês lembram que no início do vídeo eu fiz uma marcação com lápis? Então, eu estou seguindo essa marcação e colocando o recorte em cima do risco de lápis. Tá bem fraquinho, mas eu coloquei bem em cima. Ficou show, não ficou? Ah, gente, e não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário o que você achou, se você gostou, tá? Para você poder receber mais vídeos como esse. E esses são só alguns dos stencils novos da coleção de pintura orgânica. Entre no site e veja toda a coleção. Ah, gente, não esquece também de compartilhar com as amigas, hein? Um beijo grande, fiquem com Deus.